Eu vou falar aí hoje vi ontem a questão aí de só umas partes ali, uns minutos ali não sei o que era aquilo, era uma audiência, do senhor ministro Paulo Guedes, ele se justificando em relação lá ao só conta offshore, ah, em relação fazendo sua justificativa lá e prestando seus esclarecimentos. E a minha abordagem, eu quero falar não é tão simples. Primeiro é em relação aí que eu vi que deu um as pessoas falando se o ministro que ele deveria ter dinheiro no Brasil, por que o dinheiro dele não está no Brasil, o dinheiro dele está no paraíso fiscal. E meu entendimento é que cada cidadão, cada pessoa tem, tem tem um direito de colocar seu dinheiro onde bem entenda, sendo de forma legal ou não sendo ilícita, aí, tanto a origem como o destino. Cada um tem o direito a investir e colocar seu dinheiro onde melhor lhe apetecer, né? Entender que daí envolve a questão de segurança, de uma de até de uma predisposição, né, em relação ao ativo. Então, no meu entendimento, não faz jus a pessoa querer dizer, porque o dinheiro não é defesa aqui, né? Um caso, é uma forma generalizada de entender. Não faz jus aí as pessoas, no meu entendimento, não faz jus no meu entendimento não, e para mim é bem definido, né? Não faz jus as pessoas quererem correr lá primeiro, entender que a pessoa tem que colocar o dinheiro aqui ou ali, né? Independente de quem seja ministro, seja. Agora, estando no cargo, isso sim, isso envolve a questão de conflito de interesses e de agora o que se foi feito antes aí não, ou o que foi feito, por exemplo, até para no caso a pessoa vai ingressar no caso público, ela vai definir sua situação patrimonial, sua situação financeira, para que não fique não incorra em crime após o ser empossado, após o exercício da atividade pública. Então, agora, então não faz jus aí alguém querer dizer aonde outra pessoa investiu, aonde outra pessoa deveria investir. E segundo ponto, em relação a, a, a questão do senhor ministro, ele dar a explicação lá da questão da questão de sucessão, da questão por exemplo, nos Estados Unidos eles cobram lá 46%, parece, de, de imposto sobre transmissão, causa morte, acho que mais ou menos é parecido com isso. E eu acho que o ministro, nesse caso, eu acho que entendo que o ministro ele deveria pensar nisso quando ele estabelece, por exemplo, aqui no Brasil, o imposto sobre dividendos, por exemplo. Mas daí vai se dizer assim, não, se for fazer um cálculo, por exemplo, eu passo 35 anos, 20, 30, 40 anos e, proporcionando a isenção de qualquer tipo de imposto. Chega no imposto sucessório, que é o de transmissão, de herança, eu cobro um determinado, é só um cálculo matemático, então não faz, não isso deveria ser um cálculo matemático, né? Então, por exemplo, eu penso que nessa questão aí deveria haver um equacionamento, né? De definir uma carga, né? Que não se define no Brasil, por exemplo, a carga tributária, eu não digo nem ideal, mas a necessária, né? Eu entendo que deveria ser bem mais baixa, né? Uh, e, então seria isso, né? Por exemplo, que nessa questão aí o senhor ministro ele deveria, da mesma maneira que ele pensa que lá ele não quer dele, ele tem direito, mas ele tem um entendendo que nesse raciocínio ele deveria entender que o brasileiro também não precisa ter pagar embora o imposto existe o imposto, né, de transmissão que seja muito baixo no Brasil, uh, uh, ter meio que esses parâmetros para definir políticas, né, de políticas fiscais. E é isso, mas o mais importante mesmo que eu queria falar aqui é em questão que o ministro falou que ele comentou que ele não me lembro o que ele falou, que se o dólar chegasse acima de 5 era alguma coisa, eu não me lembro o que era.
E daí ele fala que economistas aí brincam com ele ou fazem graça dizendo que o dólar chegou a 5,5, 5,40, né? E daí ele deu como desculpa que é a pandemia, né? Ele falou, não, mas e a pandemia? E eu então, claro, o senhor ministro ele é professor, doutor, eu acredito, e acho, né, que ele parece que é doutor. E a questão do câmbio é uma questão muito complicada, né? As pessoas elas têm mania de. Ah, o câmbio é isso, uma coisa que as pessoas de fato sabem, e não é uma crítica, porque isso aí é que quando o dólar está baixo, o dólar está alto, o real e o real depreciado, é benéfico para as exportações e vice-versa. Agora, fugindo disso, tem muita não é mística em volta do câmbio, né? É falta de entendimento mesmo. Até eu não estou criticando o ministro, eu deixo aí que o ministro, na verdade, e os especialistas em câmbios e os entendedores, eu gostaria até que eles, no caso, eles soubessem aí do meu argumento, da minha altercação, eles poderiam tentar me explicar, né, e solucionar, mas eu, até onde vai meu entendimento, eu considero que o argumento do senhor ministro, e por ser o senhor um ministro, eu vou entender que não é um argumento ineficaz e não é um não é o não, e não é o a causa, né, do dólar, a causa principal do dólar estar, por exemplo, hoje a quase 5,60 ali, não é o motivo, né? Se eu não me engano, o dólar chegou a ir a 6, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dólar futuro. Agora já não tem aberto aqui. E por quê, né? Por que não é o dólar, não é essa explicação de o dólar ter ido a 5,40 é a pandemia. Inicialmente eu tinha pensado que o dólar, que o câmbio, que a pandemia, inicialmente eu pensei que o câmbio na pandemia, o câmbio seria, a pandemia para o câmbio seria uma variável isolante. Só que na verdade eu comecei a pensar, não, mas não é uma variável isolante, porque ela não isola, né? A pandemia não tem o efeito de isolar alguma coisa, porque ela age, né? Ela age, sim, mas só que ela age, mas ela não age em exclusividade no Brasil. Então, por exemplo, a pandemia não afeta, ela afeta de modo praticamente igual e generalizado em todos os países, todos, sem exceção, a não ser aqui um ou outro que talvez não tenha, não sei se daí tem, mas aí esses países aí que você sabe, todos eles, Brasil, os europeus, os asiáticos, os da Europa Oriental ali, todos eles, ou Europa Asiática, Euroásia talvez, todos eles foram afetados, né? Austrália, então ele é uma variável que afeta todos, né? A pandemia de modo praticamente e de forma igual. Então, o que eu pensei? Então, eu pensei que o câmbio ele é algo, como se diz em economia, ceteris paribus, que quer dizer tudo mais constante. Você tem a pandemia que afeta o câmbio, mas para o câmbio, a pandemia para o câmbio é ceteris paribus. Por quê? Porque não faz diferença, porque ela afetou o Brasil, ela afetou a Argentina, ela afetou os Estados Unidos, ela afetou o Canadá, ela afetou a Europa, ela afetou a África, então não faz diferença nenhuma. E não pode se usar a justificativa, porque todas as constantes continuam a mesma. Teve-se a pandemia, mas a pandemia não aconteceu no Brasil. A pandemia aconteceu no Brasil, sim, daí o problema do câmbio seria a pandemia, por exemplo, quando você fala, temos o Brasil de uma doença holandesa, isso seria um fato que afetaria o Brasil, ou afetaria a Holanda, ou afetaria os Estados Unidos, naquele determinado local que ocorreu o fato, a variável que afeta, no caso, o câmbio. Agora, na questão da epidemia, não vejo justificativo para o ministro querer correlacionar o câmbio estando a 5,50 com a pandemia, porque a pandemia, da mesma maneira, afetou os Estados Unidos, e o fato por exemplo, o avanço, além de já estar sendo uma questão natural ali, da normal, né,
na visão de quem, dos operadores do câmbio, é, e nas operadores do câmbio, não, né? Na questão cambial, né, já era um avanço natural, né? Porque por causa do cenário político do Brasil, que independente de pandemia ou sem pandemia, ele não se estabelece, e ele não, e eu já falei aqui nas minhas playlists, o Brasil ele trabalha contra a, a contra o estabelecimento ou o Brasil não adota práticas que proporcione que a economia do Brasil seja confiável, né? Isso aí eu não estou dizendo que eu entendo que deveria ser, mas são parâmetros que sendo um câmbio livre, mesmo que não for um câmbio livre, porque pode se adotar um câmbio fixo, mas a percepção externa sobre o câmbio é a mesma. Adota-se o câmbio fixo, o Brasil pode viver aí na sua ilusão, entendendo que, não, mas aqui nós vamos adotar o câmbio fixo, tudo bem, mas o americano ele olhará para cá e dizer, não, o câmbio fixo, o Brasil lá, ele determina o câmbio, mas isso aí é o que eles acham, determina. Nós aqui, nós temos uma visão, e nossa análise é que nós vamos ter o governo brasileiro determina o câmbio fixo, nós não vamos aceitar trocar um por um, nós vamos aceitar dar 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, daí é livre mercado, e o Brasil vai fazer o que? Não vai fazer nada. Então eu digo isso, que a pandemia, na pandemia do coronavírus, na situação cambial, ela é ceteris paribus, ela não é uma variável que isola. Talvez exista alguma variável, que ela atinja no estudo, né, no estudo científico, uma variável, não sei, a variável dependente, a variável independente, a variável de controle, ou a própria variável isolante, mas eu acho que não se cabe. Então, o câmbio, a questão cambial, a questão da pandemia para o câmbio, ela é algo ceteris paribus. Por quê? Porque ela afeta todos de forma igual. E qual que é algo que depende disso ou independe disso? Que é que a situação, a percepção que o mercado tem pode se exacerbar, porque, mas isso é um agravante, não tem nada a ver com a pandemia. Isso aí só agrava e demonstra muito mais a percepção que os outros países têm sobre a situação brasileira, a situação econômica e financeira do Brasil. Só se agrava. Por quê? Porque se a pandemia ataca todos, afetou todos, ela deveria funcionar. Só que o que acontece, como a percepção que você tem do Brasil já é enviesada, eu diria, claro, que isso, se a pessoa, se existir um grau de risco de, sei, né, botar um grau de risco de 5, por exemplo, do Brasil, com a pandemia, isso aí se distanciou, aumentou, né? Aumentou, né? Claro, é uma questão natural, mas isso não justifica a ideia de achar que a pandemia é o problema do câmbio ter disparado. Não, porque os Estados Unidos também sofrem a pandemia. Claro, salvo uma explicação mais esclarecedora e que eu conseguiria ou conseguirá me fazer compreender, né? Isso é razoável, aceito, é plausível, e é assim que funciona. Agora, inicialmente eu penso que não há correlação entre o câmbio indo a 5,60 e a pandemia, porque a pandemia também afetou os Estados Unidos, e eu acho que de forma mais muito mais com muito maior agravo do que o Brasil, se eu não me engano, muito mais mortes, agora não tenho certeza, mas então não vejo justificativo para dizer que o problema da pandemia é quem afeta o câmbio, não, porque não faz diferença, pegou todos da mesma maneira, e então é isso aí, né? Só que é isso aí. Eu tinha feito esses 14 minutos aí, eu tinha feito logo após ali que eu vi essas explanações dos ministros, que vocês fazem 10 dias, 15 dias, 20 dias, e depois que eu concluísse, vi essa minha explanação, essa minha teoria, essa minha questão do cenário, eu comecei a pensar, né, que havia
há algumas coisas que eu disse nesse meu áudio aí, que essa minha fala, que elas não que elas estariam erradas, né? Mas que elas estariam, que elas necessitam de e por isso o motivo de eu não ter publicado antes. Eu pensei, não, eu vou raciocinar bem, né? Porque eu prezo pela questão, por levar na questão científica, e a questão científica ela não admite contradições, a não ser as expostas, as ressalvas e as que elucidam as próprias, onde estão as próprias contradições, as incoerências e as próprias mudanças que delas advêm. Então eu achei que faltava isso e por isso eu achei que o raciocínio se tornou até interessante não por ele, mas aí pelo que é o que geralmente, pelo menos nessa que não vou chamar de mídia convencional, né, mas não só na mídia, não, porque a mídia geralmente reproduz, né, a visão política ou dos aqueles que estão falando. Então achei que ela saiu um pouco dessa, não de mas saía da visão que você tem, né? Então, e agora eu pensei, né, que comecei a raciocinar e cheguei à conclusão que de fato a pandemia ela não, ela, por exemplo, ela deveria, né? Então, eu vou usar a palavra em vez de ter sido, eu usei até a questão do princípio do ceteris paribus e tentando explicar que tudo mais se tornava constante, e de fato tudo mais se torna constante. Então esse complemento, essa maior aí, esses maiores elementos, eles vêm para agregar e para tentar explicar, porque eu achei que ficou um raciocínio interessante. Então, de fato, a pandemia é ceteris paribus, tudo o mais constante, e nesse tudo o mais constante está, e nesse caso vem talvez não, como eu falei, eu tinha pedido explicações, né, que o ministro, enquanto o senhor ministro ele é doutor, ele poderia me esclarecer, né, caso ele ouvisse esse meu áudio, ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto, ou mesmo que tenha uma visão ou qualquer pessoa, né, que tenha uma visão independente. Pode, às vezes a pessoa num lapso, né, de um peja, ela daí tem uma, tal como São Paulo, uma revelação. Então que esclarecesse, né, que tornasse o assunto mais lúcido, mais claro. E eu cheguei à conclusão, então essa minha a conclusão que eu cheguei, que de fato, independente ali da brincadeira que o ministro disse que fazem com eles, ou gozação, ou motejo, qualquer brincadeira ali que ele diz que as pessoas, sei, às vezes as pessoas com uma índole, as pessoas que ele entende assim, né, que as pessoas pegam esses momentos para de fato ali pegar as questões e não sei, né, se brincadeira, se é seriedade, não faz diferença. Então, que de fato, e essa situação da pandemia, que o ministro falou que o câmbio não iria a 5 por causa da pandemia, como tudo mais é constante, o princípio não, aí a questão que eu adiciono nessa minha, né, que eu não tinha adicionado, até porque eu comecei a pensar que uns dias atrás uns tempo atrás eu fiz uma mesma raciocinei da mesma forma, entendendo que, acho que foi sobre o assunto do próprio, que de fato, claro que havendo a pandemia, questionaram a valorização patrimonial, agora questionaram a valorização patrimonial do próprio ministro, não sei quantos milhões aí, e porque ele está investido, posicionado em dólares ou no exterior, né? Então ele tinha, e eu mesmo falei que isso aí era uma coisa notável, questão da pandemia. Então, nesse raciocínio inicial, eu não levei em consideração que os Estados Unidos, independente das minhas concepções econômicas, do meu entendimento próprio, é óbvio que o comportamento do mercado ele vai fugir para algo, seja para o ouro, por exemplo. Muita gente está
que não vou nem olhar, olharei aqui o comportamento do ouro nesses últimos 2 anos, mas muita gente entendia que poderia ser o ouro, mas de qualquer forma o dólar ele continua, a variável o dólar ele continua sendo uma reserva de valor no mercado. Não falo da minha concepção econômica, minha concepção pessoal sobre a economia, e sou tanto sobre a economia positiva como sobre a economia normativa. Agora, no mercado hoje ainda, pode se falar assim, mundial, tem o dólar como reserva de valor. Então, é claro, a pandemia é ceteris paribus, e se ela é ceteris paribus, ela trabalha de uma forma que se isola a pandemia, ela acometeu a todos os países. Então tudo mais continua constante até o próprio agravamento, que é a situação econômica do momento, que as pessoas não sabem o que aconteceria e o que acontecerá naquele momento, e qual que é o comportamento. Não sei se eu posso falar que o comportamento demorado, e todo mundo corre para o dólar, e obviamente que se acontece é o movimento inverso, um sobe, o outro desce. Então, de fato, isso eu falo que isso, na minha visão, que eu criticava, e na verdade era uma crítica, uma crítica da concepção teórica do ministro. Eu não posso efetuar sobre esses. Então eu desconstruo a minha crítica contra o ministro, mas de qualquer forma, sobre nessa visão, né, nesse aspecto ali do fator cambial, que ele falou que o câmbio não ia a 5. Por quê? Porque tudo mais continua constante, até a percepção e concepção sobre o Brasil agrava. Então as pessoas, de qualquer forma, trabalhando no escuro sem saber do futuro, eles criam, o Keynes, não sei se foi Keynes que adicionou, Keynes que replicou e fez entender que esse mundo hoje, essa economia hoje, ela se trabalha muito na questão da expectativa, e eu tenho uma ramificação minha própria, que eu até não vou falar agora por enquanto, porque é muito, não vou falar, que eu entendo até onde vale essa expectativa, né? Mas é uma expectativa alicerçada, fundamentada ou na cauda de fatos, né, de fatos que acontecem, políticas públicas e até de fatos da própria, de fatos que acontecem no mundo, né, relacionados aos seres humanos e seu comportamento. Então entra nessa também, além do dólar ser a reserva de valor, que é o que explica o avanço do dólar, né, sobre o real. Tem a componente da expectativa, que os mercados eles se alvoroçam, eles não sabem o que acontecer, o que acontece, o mercado corre para o dólar, e o dólar avançando, no caso do real, o real vai decrescer, né, seu valor e tudo mais constante, paridade do poder de compra, não sei se também, né, e claro, daí envolve o componente inflacionário, mas até produtivo, mas então entra essas duas questões, né, nesse raciocínio inicial, e que é o dólar, claro, o dólar sendo uma reserva de valor e o mercado trabalhando em cima das expectativas futuras, o mercado concorreu para o dólar, e de coisa que ameniza a crítica que eu fiz a teoria, a concepção teórica do senhor ministro. Então, de fato, ameniza. Agora, isso em si mostra como que o câmbio funciona, as componentes que as pessoas não falam muito, é muito que as pessoas não sei se não falam porque não sabem, porque desconhecem, não podem, que é o componente, eu não sabia, o componente da moeda que não é falado, porque as pessoas, não sei se seria um componente
como que eu chamo isso, um componente histórico, né, que quando todo mundo se coloca naquela fórmula, na sua equação, ele vai levar em consideração que é que é não sei se você pode falar a questão de estabilidade, né? Estabilidade política, pode ser, estabilidade política, fatores históricos, aí vai se estudar a história, né? Até mesmo seriam os componentes políticos, né? Mas geralmente, não sei se o próprio ele fala, mas que vem tudo junto, né? Nessa carga, né? Que faz a pessoa analisar e decidir, né? Sobre a sua percepção de preço, né? De preço, né? De câmbio, né? Cambial, né? Fator de seu preço, que então é isso, o componente faz se sobressair muito isso, a questão, esse componente, né, do câmbio, que às vezes isso, se levar em consideração, por exemplo, aí os fundamentos econômicos puramente numéricos ou matemáticos, não se teria porque, por exemplo, porque investir nos Estados Unidos e não investir no Brasil, né? Se levar de fato, isso não vou levar não levaria em consideração, e acho que muitos levam, eu não levaria em consideração, por exemplo, a produção americana, né, pelo país. Na verdade, isso aí na minha visão, isso eu acho até que é algo ao contrário. Ela faz apenas, na minha análise, na minha visão, ela faz ver com um pouco mais de receio. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma determinada quantia de população, e essa quantia determinada de população, ela produz, sendo que não é a maior população mundial, né, do estado americano, nos Estados Unidos, e eu vejo com mais cuidado. Por exemplo, por quê? Porque os Estados Unidos está determinada quantia de população, ele produz muito mais, né? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que as pessoas por si elas começaram a entender que não precisam produzir automaticamente, essa economia dos Estados Unidos decresce, né? Automaticamente, eu falo isso automaticamente, dependendo do comportamento dela. Então eu vejo como uma maior agravante em relação ao Brasil. Por quê? Porque sabe que a dívida aí dos Estados Unidos é muito maior, né? Não sei, em relação ao Brasil, dívida PIB, né? Dívida produção, né? Então isso aí e essa parte do componente da formação do componente se trata daquilo que Keynes adicionou aí, que ficou marcado por ele, que é a expectativa, né? Então você tem o que acontece então? A conclusão que eu chego é que o meu raciocínio que eu desenvolvi que eu cheguei à conclusão e que eu desenvolvi, né? Que é que essa questão do dólar avançando sobre o real só faz reafirmar as minhas próprias conclusões sobre as políticas públicas heterodoxas, eu chamaria, né? E eu falo aqui puramente economia, na questão econômica, né? Que é a questão de gasto público, restringir gasto público, políticas restritivas, né? Ou não expansionistas, né? Porque o Brasil não tem essas condições, né? O Brasil tem uma dívida alta aí, então por um lado chego à conclusão que de fato o ministro o componente pandemia é ceteris paribus, e como sendo ceteris paribus, ele tudo mais se mantém constante até a percepção sobre as economias, a percepção sobre o país, né? Eu acho que se eu falei em risco lá, né? Eu falei já tinha falado, só que não ficou muito claro, esclarecedor, né? Até mesmo para mim, né? Então, claro, tudo mais constante. Se o mercado internacional já tem um receio sobre o Brasil numa situação normal, se vem um problema que não se sabe, não se tem uma previsibilidade e não consegue visualizar o horizonte, óbvio que tudo mais constante. Então essa questão, se existia uma percepção de risco no Brasil, isso se aumentou, e todo mundo correu para a reserva de valor, corre-se para a reserva de valor e automaticamente, de fato, que faz o câmbio subir, né? Então, de fato, é um componente ceteris paribus, tudo aumenta, até mesmo o medo e a expectativa, e o risco
e a percepção sobre o risco do Brasil, né? Do mercado internacional sobre o Brasil e até mesmo do mercado interno. E automaticamente faz que o dólar suba. Então adiciona essas componentes e agora eu me esqueci, tinha mais uma coisinha aí que eu mas era isso, né? Praticamente é isso, é só para ficar, porque daí fica claro, né? E é isso aí.